Capítulo 3, verso 1 nos diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Este primeiro verso, irmãos, nos faz entender aqui, quando falando de Josué, o sumo sacerdote, é claro, a gente conhece mais o Josué, lá que entrou em Jericó, né? Entrou em Canaã. Conhecemos mais esse Josué. Quando o texto está falando aqui de Josué, no contexto deles, está se referindo a um sumo sacerdote que havia na época do profeta Zacarias. E o povo estava saindo do cativeiro para reconstruir a sua terra, a terra de Israel. Reconstruir Judá, reconstruir novamente a nação que havia sido levada pelo inimigo para o cativeiro. E eles tinham sido tirados de sua terra, estavam em Babilônia. E Babilônia começou, depois de quase 70 anos, ser destruída, ser conquistada por Dario e alguns outros povos também, até o período em que a gente conhece como um período interbíblico, não é? Então chegou um período, depois de Zacarias, Malaquias, que Deus não mais falou com o seu povo. Encerrou-se a profecia, até que novamente, no Novo Testamento, Deus quebra o silêncio com a maior revelação que Ele tinha para a humanidade, que era o nascimento do seu Filho Jesus. Como diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, não é? Aos pais pelos profetas, mas agora tem nos falado por Jesus. Então Deus quebra o silêncio, mostrando a sua revelação máxima para a salvação do homem. Então, falando sobre esse sumo sacerdote, ele estava aqui representando a classe sacerdotal que estaria ministrando a adoração ao Senhor no templo. E agora, como fazer isso? Porque o povo está saindo de uma situação de vergonha, de desprezo, onde eles estavam vivendo no cativeiro por terem desobedecido a Deus e vivido de qualquer maneira, desprezando ao Senhor, fazendo aliança com outros povos, não é? Desobedecendo ao Senhor. Então Deus mandou aquele cativeiro. E agora, depois de 70 anos, eles começam a regressar. E Deus usa o profeta Zacarias para trazer esta mensagem para a classe sacerdotal. E ele, então, tem esta visão. Preste atenção, irmãos, porque esta visão que ele teve para aquela classe sacerdotal, também nós temos hoje a mesma ideia, a aplicação para os nossos dias. Ok? Então Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava à direita do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Irmãos, temos ideia aqui de um tribunal. Temos ideia aqui em que se aproximou no tribunal como réu o sumo sacerdote Josué. E aí ele tem, naquele tribunal, tem o acusador. Naquele tribunal estava o acusador, aqui a figura de Satanás, né? Estava à sua direita para opor, para condenar, para acusar. E a palavra de Deus nos diz exatamente isso, que Satanás é o acusador. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 10, diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada, está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A palavra Satanás é justamente isso, é aquele que opõe, é aquele que acusa, é acusador. E dentro desse contexto de se refazer a nação, refazer a vida, a classe sacerdotal estava também em débito com Deus.
E estava ali então naquele tribunal Satanás para acusar o sumo sacerdote Josué de que ele não podia estar na presença de Deus, não podia ser usado por Deus, não podia ser aquele que estava intercedendo pela nação de Israel, porque ele estava sujo, porque ele estava impuro. E nós lemos aqui, na minha versão aqui, irmãos, eu creio que na maioria das versões, a palavra está o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, ele estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, na minha versão aqui, na sua deve também estar, com um A maiúsculo. E quando está com um A maiúsculo, não está se referindo a apenas um anjo do Senhor, né? Um anjo como os demais anjos. Está falando aqui de alguém que nós entendemos como o próprio Jesus. Antes de Jesus nascer de Maria, ele já existia. Tá? Então, quando coloca essa figura anjo do Senhor, está se referindo ao Senhor Jesus. Tanto é que quando algumas pessoas do Velho Testamento tiveram contato com esse anjo do Senhor, esse anjo, ele aceitou a adoração a ele. E nenhum outro anjo normal e comum aceitaria uma adoração de qualquer pessoa que seja. Mas esse anjo do Senhor, ele recebe a adoração, as ofertas que é dada a ele, ele recebe. Então, aqui no mesmo texto, né, com um A maiúsculo, nós entendemos que Jesus estava ali para defender Josué naquele tribunal. E Deus era o juiz naquele tribunal. Então, Satanás estava acusando ele porque ele estava sujo. Josué estava com roupas sujas, né? Aqui no verso 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então, quando está dizendo o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, esse Senhor aqui é o próprio Jesus, dizendo Deus te repreenda. É o Senhor Jesus, é o anjo do Senhor que estava para defender Josué. E ele disse, há um texto lá no livro de Salmos, se eu não me engano, Salmos 110, 111, diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos seus pés. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, o Senhor, disse o Senhor a Satanás, né? Porque o Senhor, se fosse o próprio Deus como juiz, não precisava dizer, o Senhor te repreenda. Não, eu te repreendo. Mas aqui a gente vê a figura do advogado dizendo, o Senhor te repreenda. Disse o Senhor. Esse anjo do Senhor aqui disse, o Senhor te repreenda. Isso nos faz entender o texto bíblico, lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 1. Os irmãos podem ler? Vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então entendemos, irmãos, que lá estava a presença de Jesus já, o advogado. Jesus era o advogado de defesa, estava defendendo então Josué. Ele disse, o Senhor te repreenda, né? Disse o Senhor a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, assim como o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Se referindo a Josué. Não é este um tição tirado do fogo? Por que ele está se referindo a isso, né? É uma linguagem também figurada. É alguém que foi tirado, foi salvo do fogo, o fogo se referindo ao que eles estavam vivendo na Babilônia, em humilhação, né? E ele é tirado do fogo, e ali, por ter tirado do fogo, ele não foi consumido, destruído no fogo, ele foi salvo do fogo. E aí, como ele foi salvo do fogo, ele estava completamente sujo. Quem aqui já mexeu com carvão? Quem aqui já fez churrasco? Não tem como você não sujar a mão fica preta, né? E está aqui ele mesmo, o próprio Josué, como sacerdote, ele deveria ter as roupas muito limpas, brilhando, não é?
impecável, mas a roupa dele estava suja, ele tinha saído do fogo, ele tinha saído de um lugar que não era para ele estar. E Deus o tira como alguém precioso que ele queria usar. Deus tira Josué daquela situação, e intercede por ele, e dá perdão a ele. Nós vemos aqui a ação de Deus na vida de Josué, tirando ele do fogo, da Babilônia ali. Quando a gente entende isso lá no Novo Testamento, né, no livro de Apocalipse, há um texto lá que diz assim, se não me engano, Apocalipse 17 ou 19, diz assim: sai do meio dela, povo meu, para que não sejais contado com os seus pecados. Está se referindo, irmão, justamente a isso, sair do meio do fogo, sair do meio da Babilônia, sair do meio da cidade da destruição, daquilo que será destruído com fogo, daquilo que virará cinzas. É sair antes que se consuma. Então Deus adverte seu povo: sai do meio dela, povo meu, para não seres contado com os seus pecados. Deus quer separação. É por isso que Deus vem e tira ali Josué da Babilônia. E agora Deus quer refazer a vida de Josué, a vida da classe sacerdotal, a vida do seu povo. Por isso ele estava ali como representante do seu povo para ser julgado. No verso 3, diz assim: ora, Josué estava trajando vestes sujas e estava diante do anjo, com A maiúsculo. Então ele estava com roupas sujas. Né, como eu falei, ele tinha saído do fogo, ele está se referindo à iniquidade, a pecado, a transgressões, a uma vida imprópria para sacerdote. E ele é tirado dali, e ele está agora diante do Senhor. E Satanás, como sempre, está acusando, e o advogado de defesa está defendendo Josué, dizendo: o Senhor te repreenda. E aqui no verso 3, então, que lemos, explica que ele estava diante do advogado, trajando vestes sujas. Ele estava sujo. Verso 4, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que te tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O Senhor estava ali defendendo, o Senhor estava ali para perdoar, o Senhor estava ali para não condenar, mas trazer perdão e um novo início para Josué. E é interessante porque o Senhor manda agora, então, depois de ter vencido o acusador, Ele manda tirar as vestes sujas de Josué e colocar vestes limpas. Nesse mesmo verso 4 diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Entendemos aqui, irmãos, o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que nos é oferecida gratuitamente. O perdão do Senhor, a justificação. Está aqui a reconciliação. Deus recebendo novamente Josué e ordenando que tirasse dele aquelas vestes impuras para poder entrar na presença do Senhor como sacerdote. Nós entendemos que Deus é um Deus que nos reconcilia com Ele. Quando lemos lá no livro de Lucas, no capítulo 15, verso 22, quando o pai está recebendo aquele filho pródigo, olha o que diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Maravilhoso, né, irmãos? Esse texto aqui, bem assim, aplicado no Novo Testamento, nos ensina coisas maravilhosas. Está falando a ação de Deus lá na questão do filho pródigo. O filho pródigo chegou todo quebrado, todo sujo, né? Com vestes sujas,
sem nenhuma autoridade, envergonhado por tudo que passou, mas de repente então chega, o pai e lhe abraça. E chega o pai e lhe diz assim: tire dele essas vestes sujas, não é? Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O pai estava recebendo novamente o filho, não imputando ele os seus pecados e transgressões, mas dando a ele um novo começo. O perdoado recebe de Deus um novo começo. Aquelas vestes sujas devem ter ido para o lixo. Aquelas vestes sujas não serviam mais para o filho pródigo, porque agora ele tinha recebido do pai a reconciliação, o abraço, vestes limpas, o anel no dedo, sandália nos pés. E aquele anel no dedo simbolizava a autoridade. Deus, o pai ali, no caso, estava dando ao filho novamente autoridade sobre a casa. Quando nós entendemos isso, entendemos que o perdoado recebe novamente a autoridade que ele tinha perdido. É para que o servo de Deus não ande mais em vergonha, em humilhação, recebendo de Satanás acusações: olha, você fez isso. Irmãos, no momento que Deus nos dá uma roupa limpa, uma roupa espiritual limpa, esqueça a roupa velha, porque ela vai para o lixo, ela não serve mais. A palavra de Deus nos diz: olha, do teu pecado não me lembrarei mais. Eu acredito que o pai do filho pródigo não ficou ali culpando: olha, filho, você me deixou, né? Não, o pai não quis saber disso. O pai quis recebê-lo, o pai quis abraçá-lo, o pai, quis dar a ele novamente toda a autoridade que ele tinha perdido, como quando ele pediu aquela herança e foi embora. Agora o pai o recebe, o pai dá novamente o anel da autoridade no lar. Estamos aqui, irmãos, diante de um texto que nos aponta para um Deus que perdoa e que reconcilia, que nos justifica, para andarmos com Ele em novidade. Porque há muitas pessoas ainda que começam a carregar o seu peso. E por que carregam o seu peso? Porque acreditam que mesmo depois de serem salvos, Satanás tem o poder de ficar colocando cargos sobre vocês, e fardos, e pesos, e culpas, para que a gente ande assim, Irmãos, Deus nos deu autoridade novamente, nos reconciliou, nos perdoou, nos justificou. Não adianta, irmãos, Satanás sempre vai nos acusar, porque o papel dele é este. Agora cabe a gente saber quem nós somos ou acreditar na mentira de Satanás. E a maior vitória que Satanás tem é quando você não sabe quem você é em Deus. Essa é a maior vitória que ele tem, porque quando você não sabe quem você é em Deus, e a autoridade que você tem, aí você não vai andar como filho, você vai andar como condenado, fugitivo, amedrontado, humilhado, e permitindo que cargas venham sobre você. Porque muitas vezes nós não percebemos quem nós somos, a nova criatura que somos em Cristo Jesus, e aceitamos a viver, como condenados. Porque Satanás, ele não vai parar de nos condenar, de nos acusar, mas aquele que é justificado por Deus, diz lá em Romanos 8, é Deus quem os justifica, quem os condenará? Quem os condenará? E é por isso que lá no dia final, lá em Apocalipse, tem como botar novamente 10, verso 12, lá na parte final lá, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava quando? De dia e de noite. É uma acusação que não cessa.
é uma acusação que nos intimida, quer nos intimidar. Mas quando você sabe quem é em Deus e o que Deus fez por você, como que você está inserido no reino de Deus pela graça, você tem liberdade de viver, entendendo que as acusações de Satanás não têm valor mais para você, porque você está debaixo da graça do Senhor. Mas entenda uma coisa, essa acusação vai acontecer até o último dia. Até Jesus voltar, Satanás vai continuar acusando, apontando o dedo, criando mentiras, criando situações para que você se humilhe cada vez mais, para que você seja pisado cada vez mais. Quando o Senhor já fez algo diferente para você, para a sua vida, Deus tem algo para você que é para viver por fé. É para viver por fé. É para viver entendendo o que o Senhor fez por você. Vamos prosseguir então aqui no texto. Verso 5. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois sobre a cabeça um turbante limpo. E o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então o anjo do Senhor disse: ponha na cabeça dele um turbante novo. Ponha na cabeça dele um turbante. O que significa isso, irmãos? Significa que os sacerdotes, eles usavam um turbante para ministrar ao Senhor. Naquele turbante tinha algo escrito em ouro. E estava escrito assim: santidade ao Senhor. Porque Deus, aqui no caso, mandou que se colocasse na cabeça dele um turbante novo. Sabe por quê, irmãos? Porque a roupa velha do sacerdote antigo e da velha aliança foi removida por completo. Em Cristo Jesus é colocado em nós, em nossa cabeça, uma nova forma de pensar e viver. Tanto é que Paulo diz: olha, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, vai falando, nisso pensai. Irmãos, quando fala da mitra antiga, do turbante antigo, está falando de pensamentos velhos, que não mais compõem o nosso ofício sacerdotal hoje, de todos nós, sacerdotes de Cristo. Significa que quando o Senhor nos deu uma mitra nova, significa que Ele nos deu pensamentos novos. É para a gente ter novidade de vida, é para a gente pensar como nova criatura, é para a gente entender que as coisas velhas já passaram, não faz mais parte do meu presente. Significa que agora eu devo crer na palavra do Senhor, significa que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não o que o diabo diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E por isso foi dada a Josué aquela mitra limpa, dizendo: Josué, é tudo novo agora, esquece o que se passou, é daqui para frente, Josué. Se mantenha na minha presença agora, Josué. As vestes estão aí, Josué, limpa. Agora os seus pensamentos também devem continuar limpos. Procurar pensar coisas boas, irmãos. Destruir de nós qualquer pensamento que queira brotar. Sofismas que brotam, que se opõem ao que a palavra de Deus diz, deve ser quebrada pela fé. Há um texto na palavra do Senhor, lá no livro de Coríntios, que diz que todos os pensamentos devem ser levados cativos à obediência de Cristo, e quebrado todo o sofisma, quebrado tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, aqueles sofismas, aquelas ideias erradas, aqueles pensamentos errados, aqueles pensamentos que são colocados na nossa cabeça, pensamentos negativos, coisas que nos levam a perder a nossa fé. Tudo isso deve ser jogado por terra e destruído, para que o nosso pensamento seja levado cativos à obediência de Cristo. Porque esses sofismas, essas ideias são apresentadas por Satanás como acusador, e você recebe se você não estiver vigiando. São os dardos inflamados do maligno que ele tenta jogar contra a nossa cabeça, para que a gente comece a nos vitimizar.
E a gente quer fazer uma oração muitas vezes a Deus como vítimas. Deus não quer que a gente faça uma oração de vítima o tempo inteiro. O tempo de vítima acabou, irmãos. A gente fica, coitado de mim, ai que dó, ai que pena. Não, irmão, se levanta, você é o que a Bíblia diz que você é. E aí a gente começa a orar como mendigos na fé. Não, irmãos, não é assim. Saiba quem você é. O anel que Deus te deu de autoridade, a confiança que você deve chegar diante de Deus, a certeza que você é alguém diante de Deus, aqui como o sumo sacerdote. 6. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção nesse verso. O que Deus está falando? Deus está falando assim: Josué, se você guardar minha palavra, se você se manter na minha vontade, no meu querer, se você guardar a minha vontade e manter-se limpo, observar meus caminhos, diz assim, lá no finalzinho: te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ora, de que ele está falando? O sacerdote, irmãos, no Antigo Testamento, ele entrava no santo lugar, na presença de Deus. Ele ministrava diante de Deus. E Deus não era para ele alguém distanciado dele, era alguém que estava ali pela sua aliança, no Santo dos Santos. E agora, Deus está falando para Josué: eu vou te dar livre acesso aqui, a este lugar. Ele está dizendo: se você foi redimido, foi perdoado, agora se mantenha como você está nessa fé, porque você terá livre acesso aqui à sala do meu trono. Porque você terá livre acesso para vir. Isso, irmãos, nos aponta sempre para Jesus. Jesus Cristo, Ele nos purificou dos nossos pecados, e quando Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo se rasgou, nos dando livre acesso ao coração de Deus. É por isso que está dizendo aqui: olha, se mantenha puro, se mantenha limpo, você terá livre acesso aqui neste lugar. Está falando de Jesus ali, ele está falando do próprio Deus, e ele está falando, também Satanás estava ali, mas ele está falando que estaríamos ali para destruir as obras de Satanás, porque o acusador não teria mais poder sobre a vida dele. Foi derrotado naquele altar ali, Satanás. Foi derrotado ali. Livre acesso à presença do Senhor. Então somos perdoados, justificados. O que precisamos é nos manter limpos no Senhor. Limpos na presença do Senhor. Para podermos ter acesso à presença do Senhor. Quando você chegar e você fizer suas orações no seu lugar secreto, no seu lugar de oração, você tenha certeza, você tem livre acesso ao coração de Deus. Você tem livre acesso, você não está falando com um Deus distante, você está falando com um Deus que rasgou o véu para que você esteja diante dele. Você está diante de um Deus que quer se comunicar com você, que quer falar a você, quer falar ao seu coração. Quer falar com você. Verso 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, ele está falando da classe sacerdotal, tá? Que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo.
Nós entendemos, irmãos, que Deus é um Deus de renovo, é um Deus que tira peso, Deus que perdoa pecados, o Deus que nos disse, o nosso Senhor Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está prometendo dar um renovo, renovar. E esse renovo também, irmãos, entendemos como a vinda do Senhor Jesus para fazer a expiação completa. O renovo de Deus é Jesus. Há uma profecia no livro de Isaías que diz, né, que do toco de Jessé brotará, né, um rebento. Não está falando de Davi. Davi já havia nascido na época de Isaías, já havia morrido, mas está profetizando sobre Jesus. Jesus é esse que nasceu para nos dar nova vida, para nos perdoar, para nos justificar. E o renovo nos chamou para renovar-nos, renovar nossa vida. E renovar é abandonar tudo que é velho, é viver em novidade de vida com o Senhor. E falando nisso, irmãos, como está a sua vida? De repente precisa de um renovo, né? Em tempos precisamos nos renovar no Senhor. Precisamos de um óleo fresco, precisamos de um renovo, precisamos sentir novamente aquela presença que renova, que vivifica, que transforma, não é? Não podemos, irmão, nunca permita se acostumar com o vazio. Não, o Senhor nos deu um renovo para vivermos todo dia com Ele esse renovo, porque todo dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Todos os dias. Verso 9 diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, esta pedra única, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. De quem está falando aqui, irmãos? De quem é essa pedra aqui, hein? Coisa estranha, pedra com 7 olhos. Você vê uma pedra com 7 olhos, sai correndo, né? Uma pedra com 7 olhos. Lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade da terra num só dia. A pedra é Cristo Jesus. Está profetizando sobre Jesus. É Jesus que tirou num só dia a iniquidade. Quando Jesus morreu na cruz e disse: está consumado, Ele levou a iniquidade, a expiação, irmãos, foi num só dia. Não é todo dia que Jesus tem que morrer, foi num só dia, e Ele foi sacrificado e levou a iniquidade de muitos. Até daqueles que iriam nascer. Ele levou a nossa iniquidade, porque na sua onisciência, Ele já nos compreendia e já entendia aqueles que iriam recebê-lo como Senhor e Salvador. E lá na cruz, Ele estava fazendo a expiação dos nossos pecados. Num só dia houve o perdão dos nossos pecados. Essa pedra, né, que tem 7 olhos, Jesus é essa pedra. Não é? E Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa que Jesus se referiu, né, a Pedro? Foi a pedra da confissão. E qual foi a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre essa pedra que a igreja está edificada, e a igreja que tem Cristo como Filho do Deus vivo, como pedra, como alicerce, essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É essa igreja que tem Jesus como o Filho do Deus vivo. Este que num só dia perdoou os nossos pecados. É esta pedra que o apóstolo Pedro se referiu lá na sua epístola, dizendo que Jesus é a pedra principal de esquina, a qual os construtores desprezaram. E ela foi colocada, eleita, a principal. E por que essa pedra tem 7 olhos? 7 fala de perfeição.
Os olhos falam então, né, o olho perfeito, aquele que sonda corações, que sonda mentes, que conhece todas as coisas. É Ele que sonda e que dá o verdadeiro perdão, porque Ele sonda corações e mentes. Jesus, Ele se revelou lá em Apocalipse para João dessa forma: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ou seja, Jesus sonda, Jesus conhece, Jesus sabe a nossa vida, a nossa essência. É a pedra que tem 7 olhos, que tudo vê. É aquele que não podemos ocultar, esconder nada dele, porque ele tudo enxerga. Não há coisa encoberta diante do Senhor. Não há coisa que vai fugir diante dele no último dia. No tribunal de Cristo, não há ninguém que possa escapar diante dele. Porque a gente entende aqui, irmão, nesse texto, entendemos também que até agora, Jesus é o nosso advogado. Mas haverá um momento que ele virá como juiz. Queira ter Jesus antes como advogado. Porque o nosso advogado nos diz que o preço da nossa condenação foi paga. Mas quando ele vier como juiz, aquelas pessoas que rejeitaram essa justificação não poderão ter vida eterna, antes entrarão em juízo. Por isso o texto fala tribunal de Cristo, todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então é melhor conhecer esse Cristo como advogado, e ter os nossos pecados perdoados, justificados, renovados por Ele, porque não adianta esconder nada dele. Ele conhece tudo, a pedra que tem 7 olhos. E esse Jesus que nos dá paz, esse Jesus que nos purifica, esse Jesus que nos chama para a comunhão com Ele e a comunhão com nossos irmãos também. Olha o que diz o último verso. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de nós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Está falando aqui de comunhão. Está falando aqui de vamos desfrutar, né, do alimento de Deus. Estaremos assentados debaixo da videira, não é? Estaremos, ou seja, na sombra da videira. E a videira nos aponta para Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. Estaremos à sua sombra, estaremos comendo dos seus frutos, estaremos nos alimentando. Por isso que Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Esse texto fala de comunhão. O perdão, irmãos, nos insere no reino. E nos insere com outras pessoas também perdoadas, como nós fomos, para que estivéssemos então vivendo essa comunhão com o Senhor. Perdoados e perdoando e aguardando a vinda do Senhor, para todos nós podermos estar com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, irmãos, que venhamos ter confiança, ter certeza de que somos um povo justificado, amado, recebido pelo Pai. Tire da sua cabeça: eu estou com vestes sujas, impuras, Deus não me ama. Esquece isso, irmãos, porque já um acusador já fazendo isso por você. Não dê ouvido a ele. Ouça o que o Senhor está dizendo no seu coração. É por isso que o apóstolo João, na sua epístola, diz assim: e se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Se o nosso coração nos condena. Por que, irmãos, o coração condena? Porque enganoso é o coração. Não confie nele, viva pela fé, na certeza daquilo que Deus fez por você, que está registrado aqui, que Deus fez por você. Aceite pela fé. Elimine as culpas do coração, porque elas podem levar você para o resto da sua vida debaixo de tristeza, de amargura, de escravidão.
Aceite o que Cristo fez por você pela fé. E se você dizer para ti mesmo, mas eu não mereço, então você está no caminho certo, porque você não merece. E eu também não mereço. Se você achar que você merece, aí já é um problema, porque você pode não estar perdoado. Mas quando você entende que não merece, você entende que é pela graça, aquilo que você não merece, é que o Senhor está fazendo em seu favor. Porque você não merece, mas você precisa. E para isso Jesus veio, para dar o que você precisa. Para trazer vida, paz e perdão. Nós vamos estar orando, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor em oração. Eu quero desafiar você. Agradeça a Deus pelo perdão que Ele te ofereceu. Não importa agora como está seu coração, de repente está sujo, de repente está se sentindo assim, de repente muitas coisas aconteceram e você está aceitando roupas sujas, mas entenda uma coisa, Jesus está aqui nesta noite para tirar suas vestes sujas e dar vestes limpas. E o nosso convite é que você receba também a mitra do Senhor, pensamentos novos, saia daqui com pensamentos novos, se sentindo amado e perdoado pelo Senhor. Porque Jesus sofreu na cruz para que nós tivéssemos paz com Deus, diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por esta noite. Cada vida que, ó Senhor, ouviu a tua palavra e creu. Que haja, Senhor, nessa noite renovo, perdão, justificação e paz. Porque, Pai, nós estamos aqui e entendemos que não merecemos, mas queremos colocar aos teus pés toda essa culpa. Porque, Senhor, não precisamos mais carregá-la, porque o Senhor levou sobre si. Traz, Senhor, justificação. Traz a paz que excede todo entendimento e que não vem pelos nossos méritos, mas vem pelo Teu favor para conosco. E nessa hora, Pai, queremos repreender toda acusação de Satanás, porque as coisas velhas já passaram. E hoje, Senhor, é um novo dia que estamos em Tua presença. É um novo momento, é o momento do perdão e do renovo. E nós te agradecemos, Pai, porque em Cristo Jesus, a Tua obra está realizada e completa em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos.